Finalizando então a nossa revisão de literatura brasileira, hoje eu vou falar do romantismo no Brasil, tá? Essa daqui é a aula do dia 1º de dezembro, é uma terça-feira, certo? E na sequência eu gravo a aula de quinta, dia 3 de dezembro, também finalizando aí com o romantismo no Brasil, tá? Agora, nesta aula, vamos ver o contexto histórico, como é que o romantismo se desenvolveu aqui no Brasil, tá? Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte: em todos os países em que houve romantismo, e foram quase todos os conhecidos, em todos os países em que houve literatura romântica, ela se desenvolve em 3 gerações. Primeira geração dura um determinado tempo em cada país, se desgasta e é substituída por outra geração romântica, com suas características próprias, que também vai durar algum tempo, e também depois de algum tempo vai se desgastar e vai ser substituída por outros poetas mais jovens, por uma nova geração romântica, com suas características próprias. Tá? Então a gente tem sempre o romantismo se desenrolando ao longo de 3 gerações que vão se substituindo, renovando umas às outras. A primeira geração romântica, sempre, em todos os países, em todos os lugares, ela sempre tem um caráter nacionalista. Por quê? O romantismo surge na Europa, claro, e surge com aquela sensação de desamparo, né? Frente a um mundo industrializado, voltado para o lucro e para o consumo. Então, é uma separação do mundo antigo, de caráter ainda medieval, ainda feudal, em que a vida é vista como ainda pura, não contaminada pelo lucro. Algumas conversas pseudo-revolucionárias, né? Então, o romantismo ele surge nesse contexto de o mundo está um pouco pior do que era. E para rebater essa situação, o romântico, o poeta romântico, ele tende a se apegar ao que é bom em sua terra, em seu país. Ele tende a elogiar alguns aspectos que ele julga positivos na sua nação, no seu povo, nos seus costumes. Ele tenta resgatar alguns valores que ele vê como positivos. Isso numa primeira geração romântica. Essa primeira geração romântica, ela vai se desgastar, como eu disse, e vai dar origem a uma segunda geração que já não vai mais ver as coisas da mesma forma. É uma geração nova, chamada de ultra-romântica, que percebe que, não, as coisas não mudaram para melhor, elogiando o que é bom. As coisas continuam ruins, o mundo continua cruel, talvez até mais cruel. Então não tem outra saída para esta vida cruel, além de querer a morte. E essa é a característica central daquilo que vai ser a segunda geração romântica. Flertar com a morte, chamar a morte para si como última e única solução para este mundo cruel no qual eu estou vivendo. Essa visão vai se desgastar ao longo do tempo também e vai ser substituída, essa geração vai ser substituída pela terceira geração romântica, os últimos poetas, a última geração da literatura romântica, que é a chamada geração social. Ela já é contaminada, por assim dizer, pela ideologia socialista, né, que tende a querer salvar a coletividade, pregando a igualdade entre todas as pessoas. Tá? Então, a geração social, essa terceira geração romântica, ela
é diferente da segunda geração, que só olhava para o próprio umbigo, para si mesmo. O poeta só via o seu próprio sofrimento. E nessa terceira geração, os românticos mais jovens, surgindo agora nessa nova geração, tendem a olhar para o sofrimento alheio e buscar alguma solução, ou pelo menos, né, mostrar ao mundo o que está acontecendo à sua volta. Fazer uma denúncia das injustiças sociais. Tá? Então você tem aí uma substituição de 3 gerações durante o romantismo. A primeira é nacionalista. Isso tem que ficar bem claro, porque aqui no Brasil, o surgimento do romantismo, o nascimento, florescimento do romantismo no Brasil, vai encontrar uma atmosfera muito propícia para as ideias nacionalistas, que é a primeira geração romântica, é sempre nacionalista, né? Então vamos ver o que estava acontecendo no Brasil desde o comecinho do século XIX. Olha só, já lá em 1808, bem início do século XIX, em 1808, chega ao Brasil a família real portuguesa. Ela vem de Portugal, Dom João VI, que ainda não é Dom João VI, porque ele ainda não é rei de Portugal, é a mãe dele, a Dona Maria, ainda é a rainha, Maria a Louca, porque ela era mesmo maluca, tá? Ela é a rainha de Portugal, mas ela não manda, porque é maluca. Quem é que manda? O príncipe Dom João, príncipe regente. Ele não tem a coroa porque a mãe ainda está viva. Ela tem a coroa, ela é a rainha. Então Dom João, em 1808, ainda não é sexto. Ele ainda não é rei de Portugal. Ele vai ser Dom João VI enquanto está aqui no Brasil, quando a Dona Maria morre aqui no Brasil. Então, a família real sai de Portugal por conta das guerras napoleônicas, tá? Ao contrário do que se pensa, o Dom João VI não veio fugindo de medo do Napoleão, ok? Essa retirada da família real para o Brasil foi exatamente uma retirada estratégica. O que isso quer dizer? Se Dom João e a família real, a mãe dele, a rainha Dona Maria, continuassem em Portugal, Napoleão ia sim invadir, como invadiu Portugal, e ia tomar Lisboa, que é a capital. E junto com a tomada de Lisboa, ia aprisionar a rainha e a família real. E aí, meu amigo, Portugal caiu nas mãos da França. E a França atingiu seu objetivo do war, conquistar toda a Europa. O que a família real, o que Dom João faz? Dom João, que ainda não é rei, mas é ele que rege Portugal e todo o Império Português. Qual é a decisão que ele toma? Muda-se para o Brasil com toda a família real. E grande parte da aristocracia portuguesa. Vem todos para o Brasil. A família real, a aristocracia, cientistas, artistas, pintores, músicos, professores, muita gente, milhares de pessoas, de portugueses, vêm para o Brasil. E uma vez aqui no Brasil, Napoleão pode invadir Portugal o quanto ele quiser. O rei está aqui. Como é que o Napoleão vai aprisionar o rei se ele está aqui? Então o que o Dom João fez quando mudou para o Brasil? Peraí, o Napoleão está aqui nas portas para invadir, me conquistar e com isso conquistar Portugal? Vou para o Brasil. E uma vez aqui no Brasil, ele olha para o Napoleão lá na Europa e fala: vem me pegar.
vem me pegar. Napoleão até cogita, mas não vai. Por quê? Porque tem um pequeno problema a ser enfrentado por Napoleão no Oceano Atlântico, que se chama Marinha Inglesa. Napoleão não vai arriscar. E o que acontece? Napoleão não toma a Europa. Faltou Portugal. O objetivo de Napoleão, que era tomar toda a Europa e acabar com o direito romano e impor o direito napoleônico, revolucionário, da França revolucionária, em toda a Europa, acabando com todas as monarquias, não deu. Deu ruim para o Napoleão. Por quê? Porque Portugal ficou sua terra. Portugal, lá. A família real está aqui. E olha a importância disso. Esse é o X da questão. Até então, o Brasil era só mais uma colônia de Portugal. Tem todo o império português espalhado pelo planeta Terra. O Brasil é só mais uma colônia. Porque a metrópole, a capital de todo esse império é Portugal, na Europa. Porque o rei está lá. Mas o rei vindo para o Brasil, o que acontece? A capital do Império Português espalhado pelo planeta Terra, a capital, a metrópole, agora é o Brasil. Porque o rei está aqui. Percebeu? Então, o Brasil, no estalar de dedos, passa de colônia para metrópole. O rei está aqui. Brasil é a capital de todo o Império Português no mundo todo. O rei está aqui. Com isso, começa a abertura dos portos para outros países, claro. Portugal podia comercializar com outros países. O Brasil não, o Brasil é colônia. Mas agora o Brasil é metrópole. Então o rei está aqui. Vamos abrir os portos do Brasil para aumentar o comércio ultramarino. Quem está ganhando? O Brasil. Ele vai abrir o Banco do Brasil com as suas economias, com as suas moedinhas da família real portuguesa. Ele funda o Banco do Brasil, o primeiro Banco do Brasil, que mais para frente vai ser refundado, né? Abre os tribunais de finança e de justiça, porque até então as causas financeiras e as causas de justiça eram julgadas em Portugal. Eram levadas daqui para o Brasil para problemas de terra, de herança, de assassinatos e crimes e tal, cometidos aqui no Brasil, tinham que ser levados para Portugal para serem julgados lá, voltarem para cá. Olha o tempo que isso levava. Então agora, tendo tribunais de finanças e de justiça aqui no Brasil, tudo fica mais ágil. Os negócios andam melhor, a justiça anda melhor. Isso tudo porque o rei está aqui, né? Aqui é a metrópole. Tudo é decidido aqui. Ok? Permissão para indústrias. Até então, o Brasil não podia ter indústria porque era colônia, né? A colônia não pode, nenhuma colônia pode ter indústria, por quê? Isso obriga a colônia a comprar produtos industrializados só da metrópole, a qual deve obediência. Mas agora, aqui é a metrópole, o rei está aqui. Agora, pode ter indústria brasileira. Começam a surgir as primeiras indústrias. A imprensa, é fundada a imprensa, começa a divulgação cultural interna. O Brasil desenvolve jornais, pasquins, folhetins, uma cultura própria agora é divulgada dentro do território brasileiro. Tá?
Academia militar e academia de cirurgia tem que ter. Agora o rei está aqui. É importante que tenha uma guarda, um exército. Ainda não é o exército, mas vai começar a surgir a partir daí, tá? A Biblioteca Real, a primeira biblioteca real, porque ela é fundada, iniciada com os livros que a família real trouxe de Portugal. A primeira biblioteca do Brasil, com volumes trazidos de Portugal. E ela vai crescer a partir daí. Tá? Tudo isso, todos esses fatores, trazem progresso para um novo Brasil que está surgindo. Olha o clima em que vai surgir o romantismo brasileiro, tá? Que vai surgir lá 1836, os primeiros poemas, 1844, o primeiro romance, né? Aqui no Brasil, nesse clima. E veja bem, lá quando começa as primeiras obras românticas, né? Poesia, romance, quando surgem, o Brasil lá já é independente de Portugal, porque em 1822 vai vir a independência com Dom Pedro. Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, filho de Dom João VI, que a essas alturas já está em Portugal, né? Já voltou para Portugal. Tá? Então é nesse clima de progresso geral do Brasil que vai, é com essa atmosfera que a literatura romântica vai florescer. Claro que ela vai ser nacionalista. O romantismo brasileiro, mais do que qualquer outro país no mundo, tem motivos para uma primeira geração nacionalista. Primeiro porque não está naquela vibe da Europa. A Europa se despedindo de um mundo feudal, de pureza medieval, entre muitas aspas, tá? O Brasil não está nessa vibe de angústia, de separação, não está nessa vibe. O Brasil está na vibe do progresso, as coisas estão caminhando para melhor, desenvolvimento e tal. É claro que uma geração nacionalista, romântica, vai nadar de braçada numa situação dessas, né? O Rio de Janeiro, que é onde a família real se fixa, a primeira capital do Brasil é Rio de Janeiro, né? Mesmo quando vira república, né? Quando é proclamada a república, a primeira capital do Brasil é Rio de Janeiro. Antes era a Bahia, mas era da colônia, né? A capital colônia. Agora, a capital é o Rio de Janeiro. É a metrópole, é a capital não só do Brasil, mas é a capital de todo o Império Português ao redor do planeta Terra. Olha a importância disso, né? Então você tem outro fator, agora econômico, que vai influenciar também na cultura. O cultivo do café que vai começar na região sudeste, principalmente, São Paulo, Rio de Janeiro, por conta do solo, por conta do clima, né? O cultivo do café, a cultura cafeeira, que vai trazer um novo ímpeto econômico para o Brasil, vai trazer o centro cultural de efervescência cultural do Brasil, de Minas Gerais, onde aconteceu o ciclo do ouro no século XVIII, para o eixo Rio-São Paulo, onde está a cultura do café, onde está correndo a grana da economia brasileira. Tá? Então, o café trouxe progresso econômico e progresso cultural agora para essa região sudeste Rio-São Paulo, o eixo Rio-São Paulo, que é mais ou menos o eixo, a região do Brasil que ainda domina como centro cultural
principal, né? Porque é onde tem um mercado financeiro mais forte, tá? Não é à toa, né? As artes, nessa época, antes de chegar na literatura, as artes, claro que vão explorar temas nacionalistas, é óbvio. A pintura, a música, a gente tem aí a ópera O Guarani, do Carlos Gomes, né? As pinturas, elas vão exaltar a paisagem, a natureza e a história do Brasil. Vão idealizar. Isso é característica do romântico. Imaginar como ainda melhor do que é na verdade. Pintar com cores mais favoráveis do que é na realidade, né? Então, as artes no Brasil, nesta altura do campeonato, vão exaltar e valorizar o Brasil, os aspectos da natureza e da história do Brasil. Quer mais nacionalista do que isso? É assim que surge essa primeira geração da poesia romântica, né? Nacionalista. E a prosa romântica brasileira, que aí é a prosa diferente de outros países, a prosa romântica brasileira não passa por gerações. A prosa romântica brasileira, ela produz tipos diferentes de romances. Toda a prosa romântica brasileira é nacionalista. Todos os tipos de romances românticos aqui do Brasil têm caráter nacionalista. Ok? E é isso que a gente vai ver na aula seguinte agora.